Olá, leitores do Bahia Notícias e a todos que nos acompanham aqui no YouTube. Eu sou Leonardo Almeida e estamos aqui em mais uma edição da Entrevista da Semana. Hoje a gente recebe o secretário de Gestão da Prefeitura de Salvador, Alexandre Tinoco. Quero agradecer a presença e a disponibilidade por estar aqui conosco em nosso estúdio. Eu que agradeço mais uma vez, Léo, a oportunidade de poder esclarecer aqui e trazer assuntos, referentes à gestão do nosso município. Secretário, você chegou na Secretaria de Gestão lá para o início de março. A gente já está aqui em julho, no meio de julho, caminhando mais para o final. Queria que o senhor fizesse o balanço desses meses, né? Já pegou 2 greves, como é que tá as atividades lá na Secretaria? A Secretaria de Gestão é uma secretaria que a gente costuma dizer que é uma secretaria meio, né, Léo? Ela conversa com todos os demais órgãos da Prefeitura, fazendo o meio de campo aí para que aquelas secretarias fim consigam chegar no cidadão, trazendo as soluções e as expectativas deles. Então, fazemos um balanço bastante positivo. A gente tem que falar, obviamente, desses movimentos grevistas, das tratativas com todos os sindicatos, mas também de vários outros assuntos que a Secretaria de Gestão cuida, né? A gente tem um lema lá que a gente cuida das pessoas que cuidam das pessoas. Então, a gente tratar bem o funcionalismo, o servidor, ter a interlocução com todos aqueles agentes terceirizados, cuidado com o patrimônio, com a frota, com as demais questões do município, questões de treinamento, de curso, de capacitação, para que a gente possa cada vez mais prestar um serviço melhor e continuado para todos os cidadãos de Salvador. Então, assim, é um balanço positivo. Várias frentes de ação, tem a questão da digitalização, temos o E-Salvador, que é gerido lá pela Senge, que a gente consegue trazer inovações para o meio do servidor. Enfim, são várias frentes, com várias ações combinadas com as demais secretarias de Salvador, de forma a trazer esse serviço de excelência a todo mundo. E dentro desses 4 meses, quais serviços é possível destacar dentro da Secretaria? Primeiro que nós chegamos ao processo de 1 milhão de processos Salvador. Isso significa um compromisso com a exclusão do papel, preservação ambiental. Nós temos toda a questão da capacitação. O ano passado nós emitimos mais de 30 mil certificados de capacitação para servidores e terceirizados. Esse ano nós já promovemos mais de 23 cursos, capacitando mais de 8 mil pessoas. Temos a expectativa de lançamento de mais 73 cursos agora no segundo semestre, capacitando, podendo chegar aí até 20 mil pessoas. Então, assim, são avanços que a gente promove ao longo desses meses, com toda a questão, ouvindo as demais secretarias, as demandas delas, para que a gente possa, por exemplo, fazer melhorias de fluxos, melhorias de processos, ações transversais entre secretarias, tudo aquilo que a gente possa melhorar e trazer um melhor atendimento a todo cidadão. Agora, secretário, o senhor falou também sobre a gestão, cuidar dos servidores da Prefeitura de Salvador. A gente teve um movimento grevista, com o SIDCEPS, teve inclusive uma invasão ao Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. Queria saber do senhor como é que está o diálogo agora com o SIDCEPS, com os servidores da Prefeitura. Vamos lá. Primeiro, eu acho que cumpre a gente frisar uma questão que, desde que nós assumimos a secretaria, nós demos continuidade a toda a negociação com os sindicatos. Os sindicatos já vinham com tratativa com o secretário anterior e nós continuamos, sentamos com todos os sindicatos, atendemos a todos eles, sindicatos, associações, ouvindo as demandas, procurando trazer soluções, para que eles possam, de fato, evoluir na sua carreira. E nós tratamos com todos eles, incluindo o SINDICEPS, que é aquele que talvez abarque o maior número de servidores do município de Salvador. Tivemos diversas reuniões e mesmo com mesa ativa de negociação, eles optaram por fazer o movimento grevista, com aquela cena lamentável, que eu acho que vai ficar na história de Salvador. É um fato que a gente precisa estar lembrando para que ele não se repita, uma cena lamentável de fato, mas que culminou depois no entendimento. Tivemos reuniões, mantivemos a mesa de negociação com eles mesmo assim, nos reunimos, tivemos a intermediação, inclusive, do Tribunal de Justiça,
E com isso chegamos ao entendimento com o fim da greve, né, e permanecemos hoje com a mesa permanente de negociação, não somente com o Sindiceps, mas como alguns outros sindicatos que têm representatividade perante os servidores do município. Então, é um diálogo constante. Já devemos fazer na próxima semana reunião dessa mesa permanente. Tivemos vários avanços, foi concedido o reajuste de 4,27 para todos os servidores, o reajuste também da alimentação, outros avanços que nós colocamos em acordo, como, por exemplo, a ampliação do Bolsa Educação para, né, os filhos dos servidores, que a gente vai conseguir ampliar nesse segundo semestre. Já devemos divulgar na próxima semana essa nova listagem. Então, avanços que tivemos nessa negociação, mas os demais pontos, todos os sindicatos, Léo, que chegam lá, chegam com as pautas bastante extensas, né? Tem sindicato que apresenta mais de 30 pautas para discutir em um prazo, né, de 15, 30 dias. Então, a gente avança naqueles que são possíveis, os mais urgentes, e os demais a gente vai tratar ao longo do ano nessa mesa permanente com o Sindiceps. Essa alta demanda é um dos principais entraves enfrentados pela Singe aqui em Salvador? Como? Essa alta demanda, essa grande quantidade de pautas trazidas pelos sindicatos, é um entrave, é uma dificuldade? Porque, na verdade, um sindicato como o Sindiceps, que tem representatividade em vários setores, né, dos servidores, transporte, trânsito, saúde, guarda civil, todos eles estão representados lá pelo Sindiceps. Então, cada segmento desse, cada servidor desse tem particularidade que eles terminam incluindo na pauta, e aí agora a gente vai ter essas discussões setoriais, né, o Sindiceps participando, mas vamos ter reuniões do Sindiceps voltadas para a Guarda Civil Municipal, voltada para Transalvador, voltada para os agentes comunitários de saúde, voltados para os demais, demais servidores. E fora toda a tratativa que a gente tem com os sindicatos que não estão, com os servidores que não estão representados pelo Sindiceps. Ainda falando dessa questão do movimento grevista, atualmente a gente enfrenta uma greve dos professores aqui na capital baiana. Queria saber como é que estão as negociações com os sindicatos, como é que está a situação atual. Veja, primeiro a gente precisa dizer que com a PLB não é diferente com os demais sindicatos. Eles sempre tiveram as reuniões solicitadas, todas as mesas de negociação aberta, todas as reuniões realizadas. Ainda assim, com a negociação em curso, eles optaram para iniciar um movimento grevista. Esse movimento, inclusive, que é ilegal, né, já foi determinado não somente pela instância estadual, como o Supremo também já reafirmou a ilegalidade da greve dos professores. Então, mesmo com essa negociação, eles optaram, já são mais de 42 dias letivos de greve, mais de 70 dias, né, corridos de greve. Então, as negociações elas cessaram. Todas as vezes que tiveram comigo, tiveram com o secretário de Educação, nós sentamos, conversamos, avançamos em várias questões. Podemos dizer, a questão do piso está superada. Todos os professores de Salvador recebem o piso ou acima do piso. Então, a negociação agora é somente com o retorno à sala de aula, que aí eu volto a fazer aqui um apelo, porque quem está perdendo é a sociedade do município, são os alunos que estão sem aula. Então, a gente faz um apelo para que aqueles que ainda não voltaram, nós já temos mais de 80% das escolas em funcionamento, com a maioria das turmas funcionando, mas a gente faz um apelo para aqueles que ainda estão nessa greve ilegal, volto a frisar, né, claramente política, é um movimento hoje que saiu da questão do professor e se tornou um movimento político. Então, a gente faz esse apelo para que eles retornem à sala de aula e assim a gente retome a negociação. Avançamos muitos quesitos. Veja como é que acontece hoje. A gente senta com os professores, eles fazem a proposta, nós levamos ao prefeito, o prefeito aprova essa proposta, e eles, na Assembleia, descumprem o acordo que eles firmaram com a gente na mesa de negociação. Então, isso já se fez mais de uma vez, isso torna claro que não há uma vontade desse grupo político em determinar o fim da greve. Então, a gente
volta a fazer esse apelo para que aqueles professores voltem à sala de aula. Lembrando que ontem, no Diário Oficial, nós fizemos a convocação de todos aqueles agentes de regime especial, os REDAs, e todos aqueles professores que estão em estágio probatório, para que retornem em 24 horas às suas atividades, sob pena de ter o seu contrato, no caso dos REDAs, extintos, e no caso daqueles que estão em estágio probatório, tendo aí um registro negativo na sua conduta. Agora, secretário, a gente vê uma movimentação diferente realmente esse ano em relação ao movimento paredista, que a gente já tem 2 meses de greve, né? Qual é a diferença em relação aos outros movimentos paredistas aqui em Salvador? Porque, por exemplo, o Thiago Dantas, quando foi secretário da CIJ, ele chegou a pegar uma greve, mas ela não chegou a durar 2 meses. Qual é a diferença dessas movimentações? É realmente algo mais político? É uma claramente essa questão política interna do próprio sindicato, né? O sindicato hoje tem um conflito interno entre 2 partidos. Você vê pelos movimentos dele, com a participação de deputado estadual, de pré-candidato a governo, enfim, de agentes externos querendo influenciar no sindicato. Esse sindicato que já sofreu diversos reveses na justiça, está aí com multa acumulada de mais de 5 milhões, né? Todo esse valor hoje é retido e depositado em juízo. Ontem saiu uma decisão multando o presidente do sindicato, o diretor-geral, o presidente do sindicato. A decisão saiu ontem em mais de R$1.800.000. Então, se torna claro, pela análise da justiça, de que comprova a ilegalidade da greve e, pela análise dos fatos, a gente chega que é a grande diferença dos outros movimentos, é essa questão política que move hoje essa greve dos professores. E como que a prefeitura pode se preparar para evitar que ocorram novas greves no futuro? Veja, a gente mantém um diálogo constante com todos os segmentos, né, com todos os servidores, sindicatos, associações. Tendo esse diálogo, eu acho que, assim como foi com os demais, com o próprio Sindiceps, a gente conseguiu, conversando, dialogando, fazer esse revés. A gente vai continuar. A mesa permanente vem exatamente para isso. É uma questão com todos esses sindicatos. Todos eles já têm um compromisso de ter essa negociação permanente para que a gente chegue no período, que é o período mais crítico da situação, que é do reajuste, tudo isso, com poucos assuntos, poucas pautas, para que a gente consiga tratar de todas de forma a não acontecer esses movimentos grevistas. Agora, a estratégia atual da prefeitura, para finalizar com essa greve de agora, é pressionar para que os professores retornem para as escolas para depois negociar, ou realmente não há mais nada para negociar com o sindicato? Veja, nós já avançamos em todas as questões com o sindicato. Como eu coloquei há pouco, eles trazem as propostas, a gente avalia, fecha ali com o sindicato, leva ao prefeito, ele valida e eles descumprem durante a Assembleia. Já chegou no teto da prefeitura? Veja, a prefeitura se colocou, inclusive, à disposição para continuar avançando nas negociações, né? Continuar discutindo os pontos que ainda faltam, mas para isso precisa que os professores voltem à sala de aula, acabem com esse movimento que prejudica, volto a dizer, principalmente os alunos de Salvador, as famílias de Salvador. Imagine que tem pai, que tem mãe, que deixava seu filho pela manhã, só pegava no final do dia, e ali tinha tranquilidade de trabalhar, sabendo que o filho estava sendo bem cuidado, estava tendo alimentação adequada, e hoje não tem com quem deixar esse filho. Não tem com quem deixar essa criança para poder desenvolver seu trabalho. Então, volto a dizer, é um apelo que nós fazemos, que eles voltem à sala de aula, que as negociações irão continuar. Aqueles pontos, poucos que ainda faltam, para que a gente possa tentar avançar, eles estarão sendo discutidos na mesa permanente de negociação. Falando um pouco mais detalhadamente sobre essas negociações, quais são os principais entraves enfrentados pela prefeitura para atender essas demandas do sindicato? Veja, a principal demanda do sindicato era o atendimento do piso nacional. A prefeitura já cumpria o piso nacional da educação através dos proventos dos professores somados àquelas gratificações que eram fixas, gerais e permanentes. Isso é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que aquilo que você leva para a sua aposentadoria,
faz parte do seu provento e conta para a formação do piso salarial. Independente disso, essa maior gratificação, que era de 45%, a Prefeitura, através do que foi solicitado pela Câmara Municipal, votado em lei, incorporou essa gratificação para que não restasse mais dúvida nenhuma da questão do piso salarial. Então, assim, eles questionavam se tinha um piso ou não, a gente dizia que tinha um piso com a gratificação. Para acabar com qualquer dúvida, nós incorporamos a gratificação e o piso está alcançado hoje em 100% dos professores. Poucos que ficariam fora com essa incorporação foi aquela diferenciação no reajuste do piso. Em vez de 6,27, nós chegamos até 9,25. Então, com isso, 100% dos professores concursados, aqueles que são servidores do município, estão dentro do piso salarial. Então, essa era a principal questão. Quando nós atendemos o piso, eles mudaram o foco, questionando outras questões. Então, algumas gratificações que deixaram de ser percentual e a gente tinha transformado em valor, eles pediram que retornasse para percentual e nessas mesas de negociação, após essa questão, nós concedemos, está na proposta oferecida a eles, que eles levam para a Assembleia, fecham com a gente, levam para a Assembleia e voltam de lá com outra solicitação. Então, os principais entraves foram superados, né? A conversa continuou, tanto com a Secretaria de Gestão como com a Secretaria de Educação, e a grande maioria foi superada, e aquelas que ficaram, nós já nos comprometemos a continuar discutindo, e de acordo com a disponibilidade orçamentária, disponibilidade da Prefeitura, a gente vai atender. Pronto, secretário, mas há alguma previsão, tudo bem que não depende só da Prefeitura, depende também do sindicato, para ter a finalização desse movimento, para poder as escolas realmente voltarem 100% ao seu funcionamento? Os professores retornarem à sala de aula e reabrirem a mesa de negociação para que a gente discuta esses pontos. Então, assim, a Prefeitura já avançou tudo aquilo que poderia avançar, já colocou à disposição para fazer as alterações solicitadas, que eu volto a dizer, tudo que hoje cumpre a questão dos professores foi projeto de lei votado em Câmara. A Prefeitura se colocou à disposição para apresentar, né, dialogar com a Câmara de Vereadores para que a gente consiga reverter alguns pontos. Os demais pontos voltam para a mesa de negociação. Agora, secretário, falando um pouco mais de outras pautas da Secretaria, né? A gente vai ter uma eleição interna na SENGE para poder definir a missão e os valores da Secretaria. Como é que está a conversa e como é que funciona esse processo? A gente está procurando avançar, né, e avançar junto com os nossos servidores. Então, a Secretaria Municipal de Gestão ela tem esse compromisso interno, né, de cuidar das pessoas que cuidam das pessoas de Salvador. Então, nós estamos revisitando, né, e modernizando nossos valores, nossa visão, nossa missão, e para isso a gente conta, né, com a participação dos nossos servidores, dos nossos funcionários numa campanha interna. Está em curso, encerra agora, se eu não me engano, essa semana, está encerrando a votação. Todos, é uma participação já esplêndida, mas a gente espera que todos aqueles possam votar e escolher, para que a gente possa modernizar essa nossa gestão e cada vez mais cuidar das pessoas, né, que cuidam dos nossos cidadãos, dos soteropolitanos que tanto merecem. Agora, secretário, para finalizar, quais são as metas da Secretaria para até o final de 2025? Né? O senhor já falou da capacitação de servidores. Quais são as outras metas da Secretaria? Nós temos a questão da modernização de sistema, nós temos toda a tratativa com a junta médica para poder melhorar o atendimento. Nós temos projetos de criar a Casa do Servidor, né, que é um projeto bacana, ali na nossa própria secretaria, fazer uma casa de acolhimento e atendimento do servidor de forma plena e geral, aquele servidor que queira ter algum atendimento da prefeitura e não queira fazê-lo por telefone, ter aonde ir. Hoje a gente já tem isso, mas a gente quer trazer um ambiente muito mais moderno e acolhedor. Fazer toda essa parte de capacitação dos cursos, tanto
dos servidores como daqueles terceirizados, o acolhimento dessas pessoas. Nós temos a questão dos estagiários, dos nossos talentos, né, que é um programa muito bacana. Aquele estagiário, depois que cumpre a prefeitura, ele passa um período fora, nós temos a oportunidade de chamá-los aí para serem servidores da Prefeitura Municipal de Salvador, eram até 2 anos, agora vamos ampliar para até 3 anos, para que ele possa trazer a experiência do estágio dele, depois crie mais experiência com nossos talentos e aí possa atender nosso cidadão. Então são vários projetos, várias frentes para que a gente possa desenvolver. Tem toda a questão do centro logístico, que a gente agora você sabe, a Secretaria Municipal de Gestão, ela faz a gestão de um centro que distribui todos os materiais da prefeitura, a questão de saúde, da educação, a guarda de bens. Então, a gente está em um projeto também agora de ampliação, de modernização disso. Então, são várias frentes em todas as nossas diretorias para que a gente possa atender cada vez melhor o cidadão. Já falei aqui da questão do Salvador também, que é tratado também por uma diretoria nossa. Então, a própria Previdência, né, que a Previdência do município de Salvador é reconhecida e premiada no Brasil todo, né, como gestão eficiente. Então, nós temos, de fato, várias frentes e atendimento a todos os servidores para poder trazer cada vez mais um serviço de excelência ao nosso município. Secretário, queria agradecer pela presença aqui em nossos estúdios, falar da greve, que é uma pauta muito atual, muito forte, e também ficar à disposição aí para as próximas oportunidades. Eu que agradeço mais uma vez, com uma expectativa muito grande. O Sindicato dos Professores terminou antecipando uma assembleia para hoje, então existe uma expectativa muito grande que eles voltem à sala de aula, tragam a normalidade ao nosso município, tragam essa eficiência, né, ao nosso serviço, atendam os nossos estudantes. Então, a gente tem uma expectativa muito grande que tudo isso se encerre hoje e me coloco sempre à disposição para poder a gente conversar aqui e trazer essas questões do nosso município. Agradeço a todos que nos acompanham. A entrevista da semana vai encerrando. Fique ligado no nosso YouTube e acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. Até já.